começar? Querido amado Deus, tua palavra inspirada e tua profetisa inspirada irá nos falar hoje sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Que nossos corações estejam mais abertos que nossos ouvidos nessa manhã, para aceitá-lo em nome de Jesus. Amém. Amados, por que começar falando da pessoa do Espírito Santo? Como eu já devo ter falado para vocês, existe uma base exegética para se interpretar o texto bíblico. Ela começa da interpretação das pessoas divinas, né? Se você entende mal, e a divindade é o primeiro requisito de se compreender quem ela é para a gente entender o texto bíblico. Tudo depende disso. Tudo depende da base de entender quem é Deus, como o mundo foi formado, e o universo também, e como nós, seres humanos, fomos formados. Desta visão se caminha por uma interpretação que ou você vai distanciar-se da Bíblia, ou você vai estar mais íntimo dela, né? E aceitar seus ensinos. Então, falar sobre a pessoa do Espírito Santo é primordial para a gente entender a obra que ele quer fazer em nós e a obra que nós devemos fazer, né, com os outros, certo? Então, o texto diz: Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne é carne, e o que é nascer do Espírito é Espírito. Jesus falou isso. O evangelista escreveu no capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza, atributos, e um relacionamento transformador com essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Certo? Então, aqui, nesse texto, Jesus mostra a porta de entrada do reino, né? E ele, quando fala quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, ele está nos ensinando, o próprio Espírito está nos ensinando, o próprio Jesus está nos ensinando que a vida espiritual não é uma reforma de hábitos, é um renascimento, transformação da natureza, né? A entrada no reino de Deus, queridos, depende inteiramente da atuação deste agente divino. Quem não nascer da água e do Espírito, Jesus disse, não pode entrar. Então, salvação não é melhoramento do comportamento, nem reforma de hábitos, embora isso vai acontecer quando uma pessoa se entrega à obra transformadora, convertedora do Espírito, né? O que nasce da carne é limitado, e o que nasce do Espírito, esse recebe a vida eterna e todas as possibilidades do poder de Deus para viver o seu reino, né? É importante definir ou se deixar ser persuadido pela palavra de Deus, que é a verdade, sobre a identidade do Espírito Santo. O mito é que ele é uma energia cósmica, né? Uma força impessoal, ou apenas o poder de Deus, que é a discussão de 2 milênios, praticamente, discussão teológica de 2 milênios sobre a pessoa do Espírito Santo. A verdade, dita nas Escrituras, é que ele é uma pessoa divina e que deseja habitar em nós. Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, rejeita a ideia de uma influência abstrata. A palavra de Deus trabalha ativamente em nosso favor e reside no crente, como diz 2 Timóteo 1,14. Em 2 Timóteo 1,14 diz assim, ó, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, o Espírito Santo não é algo que usamos, é alguém que nos habita, né? E nós devemos estar imersos nele. Certa vez, um pastor foi perguntado por seus irmãos, suas ovelhas, dizendo assim, pastor, o que Paulo queria dizer, o apóstolo Paulo queria dizer, quando ele disse para a gente ser cheio do Espírito. E ele disse, olha, eu vou lhes dar uma tarefa para vocês compreenderem. Pegue uma peneira, vão até no rio e tragam essa água para mim, um pouco da água do rio para mim.
E é claro que quando eles chegaram com a peneira, antes mesmo de ir, essa era uma ação ilógica, né? Uma peneira, um instrumento vazado, reter a água e levar até o pastor. Nosso pastor está ficando louco. E aí, um deles voltou e disse: pastor, isso não vai dar certo. Não se traz água com a peneira, você sabe disso. Ele disse: ah, sim. Só há uma forma da peneira ficar cheia d'água, sem que ela vaze. É você afundar a peneira no rio, na água. Aí ela vai estar cheia d'água. Então, esse pastor quis ensinar para as suas ovelhas algo que a gente está aprendendo também hoje, é que não usamos o Espírito, não retiramos uma parte dele para trazer para dentro da gente. Nós é que temos que estar imersos no Espírito Santo. Nós é que temos que acompanhá-lo, viver com ele, para que, como uma peneira vazia que somos, né, não possamos perder a pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Então, na mensagem de hoje, a igreja trouxe textos inspirados da Bíblia, Espírito e Profecia, para nos mostrar que o Espírito Santo é a resposta para esse mundo de incertezas, né? Nós vivemos cercados de ansiedade, desafios, e a promessa teológica se torna conforto emocional de que não estamos sozinhos. A promessa do Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de São João, é que ele estaria conosco para sempre. Enquanto Jesus não voltar e não vencer o mal, até a nossa morte, o dia da nossa morte. E depois, por toda a eternidade, o Espírito Santo estaria com a gente. Ou seja, Jesus nos mostra, no Evangelho de João, que o Consolador é um amigo fiel que nos fortalece, que nos conforta, né, que nos guia em meio ao caos. Olha aqui que a liçãozinha diz. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White, nós encontramos muitas evidências da personalidade do Espírito Santo, né, revelando que ele tem inteligência, emoções e vontade. Isso nos mostra que ele é uma pessoa, né? Ele não é uma pessoa porque nós queremos que ele, que ele seja uma pessoa. Ele é uma pessoa porque essa foi a revelação, gente. Você lembre, lá em Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Se o homem é uma pessoa, se o homem tem personalidade, é porque nós, né, nós somos feitos imitando, né, a pessoa divina, também do Espírito Santo, ok? Então, essas três evidências que se mostram muitas características que nós vamos ver aqui, inteligência, de emoções e vontade, a Bíblia e a Espírito e Profecia nos mostra que essas características não é de uma força impessoal, mas de uma personalidade, né? A inteligência, com a inteligência ele ensina e nos guia, com as emoções ele sente, se entristece, e com a vontade ele decide e nos comissiona, né? Veja aqui que a Bíblia Sagrada fala aqui. Primeiro atributo do Espírito Santo, ele ensina, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse, né? Aí ele mostra o pronome demonstrativo, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Outra característica do Evangelho de João é que, às vezes, a gente pode perceber implicitamente no texto e explicitamente, mas no grego, João usa o pronome para pessoas, pronome pessoal, né? Olha só, o português usa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, ele, pronome pessoal para pessoa. Se fosse uma força, ele não usaria, né, o pronome pessoal. Mas ele usa muito no grego o pronome pessoal. Então, o Consolador nos ensinará todas as coisas e nos fará com que a gente se lembre, né, de tudo que Jesus nos disse. Uma força não pode fazer isso. Outra característica, ele fala, né? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz que essa palavra no grego fala do atributo da comunicação, né? Força não fala, pois isso é uma característica só de seres pensantes, seres que têm personalidade. E ele disse o quê? Ele disse uma frase bem explícita, lá em Atos 13, para a comunidade de mestres e apóstolos que estavam meditando e orando.
separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo fala, tem esse atributo. Ele possui uma agenda ativa de ensino. Esses textos mostram que o Espírito Santo possui uma agenda, irmãos, ativa de ensino e comunicação com a igreja. Ele é a testemunha fiel da verdade também, né? Porque ele testifica, ele testemunha. Olha aqui, São João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Olha o pronome pessoal aqui, dele procede. Pronome pessoal, ele, né? Esse dará testemunho de mim. Então está aqui. No pronome pessoal, ele testemunha de Jesus, né? Ou seja, ele não promove a si mesmo. A obra do Espírito Santo é promover a obra de Cristo. Ele intercede também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que ele é um intercessor. O intercessor serve para comunicar pessoalmente e individualmente aquilo que nós necessitamos. Como nosso intercessor, como nosso representante também, ele intercede por nós, como se nós estivéssemos pedindo pessoalmente ao Pai. E aí ele representa o Pai para nós, nos dando aquilo que nós pedimos na oração. Ele também nos guia. Ele os guiará, daqui por aí, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará toda a verdade. Uma força não nos guia. Né? Pode tocar uma pessoa, uma força pode ultrapassar uma pessoa, mas guiá-lo, isso é um atributo, né, de personalidade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Nesse processo de guiar, nós temos essa frase aqui, ele não falará, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará. Olha o processo aqui de compreensão, né? Ele ouve e ele anuncia, né? Processo de compreensão aqui da mensagem. Então, nós temos também que o Espírito Santo tem emoções, além das características de testificar, guiar, falar, né? Que são características da inteligência. Também a Bíblia mostra que ele tem emoção. Efésios 4:30 diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados. A capacidade de sentir tristeza, amados, prova a personalidade. Ele não reage mecanicamente. O Espírito Santo reage relacionalmente às nossas escolhas e se entristece. Né? Então é possível mentir a ele também, né? Diz aqui o texto bíblico de Ananias e Safira, quando Pedro repreende Ananias, dizendo, por que você permitiu que Satanás retendo parte do valor do campo? E aí Pedro vai dizer no versículo 5, não mentistes a homens, mentistes a Deus. Então vejo que aqui, por paralelo, Atos 5, versículo 3 e 5, mostra que é possível mentir a pessoa do Espírito Santo. E, então, mentira não se faz isso para uma energia, para uma força, só a personalidade. Né? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Então, o Espírito Santo não gosta de que a gente se relacione dessa forma com ele, né? Que, na verdade, ele sabe todas as coisas, ele quer que sejamos verdadeiros como ele é. Como Jesus o chamou, Espírito da verdade. Ele quer não só que nós falemos, mas que nós vivamos a verdade, né? Ele é um intercessor maravilhoso. Essa palavra intercessor pode ser consolador, intercessor, advogado, né? Tem vários significados a palavra paracletos, né? Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Quando nós sabemos orar como convém, ele traduz a angústia humana em uma linguagem divina, né? Que maravilhoso saber. Quando a gente não souber se expressar, não souber pedir,
Nós temos uma pessoa divina que conhece, né, o significado de cada lágrima, cada dor, tristeza. Nós vemos aí nossas irmãs pedindo, né, pelos seus queridos que estão passando pelo processo de doença, infelizmente, esse estágio de doenças. Sabe, minhas irmãs, que nós temos uma pessoa, uma não, todos três, mas em especial, o Espírito Santo sabe traduzir nossa dor, suas orações, né, seus pedidos ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Aquela lágrima que está cheia de informação, né? Aquela lágrima que desce do seu rosto quando você intercede, quando você pede pelo seu paizinho, mãezinha, esposo, esposa, filhos, por você mesmo e pelos queridos da sua vida. Aquela lágrima, o Santo Espírito sabe transformá-la em palavras divinas. Não que o Pai não saiba, né? Mas isso mostra o quanto Ele nos ama. O fato que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis mostra que o Espírito Santo tem emoção, né? Quando a Bíblia diz que a gente não entristecê-lo, é porque ele verifica que está na nossa vida, ele sabe que as ações que estamos fazendo, né? E por nos amar muito, ele se entristece de algumas ações erradas, né? Como Efésios 4 vai dizer lá, ira, gritaria, dissensões. O Espírito Santo nos ama e se entristece quando a gente vive de forma errada que ele ensina em sua palavra, né? Então, também no caso de Ananias e Safira, fala também da soberania do Espírito, né? O Espírito dirige a igreja e temos que fazer as coisas conforme ele orientou, não com mentira, não reter aquela parte que a gente prometeu para o Espírito Santo e não concedeu, né? Aí fica uma grande lição para nós. O Espírito Santo sabe tudo. O Espírito Santo sabe tudo, não adianta. Da feita que Ananias e Safira colocaram no coração uma parte para dar a Deus, aquilo já era dele. E retendo foi roubo, mentira, né? Então, cuidado com aquilo que a gente volta a Deus, viu? Ele sabe de tudo. E quando a gente escolhe no coração dar uma coisa para Deus, quando a gente decide isso, aquela coisa já é de Deus. Deus sabe que a gente propõe no coração, então sejamos verdadeiros, né? Outra coisa, na fórmula batismal e na bênção apostólica, a fórmula batismal é Mateus 28:19, e a forma apostólica é 2 Coríntios 13:13. Nós podemos perceber que ele está em pé de igualdade com o Pai e o Filho, ó. Façam discípulo de todas as nações, batizando em nome, está no singular. Não está nos nomes, não são três deuses. É um Deus, em nome, do Pai, Filho e Espírito Santo. Está em pé de igualdade. Agora, na fórmula da bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo mostra também que ele está em pé. Tem uma parte, a graça vem pela obra de Jesus, sabe? O amor do Pai fez ele sacrificar com seu Filho, né? Mas é a comunhão do Espírito Santo com esta obra e estas pessoas é que torna eficaz a bênção da salvação em todos nós, né? O fato do nome do Espírito Santo vir por último não quer dizer que ele é menor que o Pai e o Filho. Não dá para escrever três nomes ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? Alguém vai ficar por último quando a gente descreve muitas pessoas. Então, na escrita, embora o nome dele possa estar por último, não quer dizer que ele é menos importante que o Pai e o Espírito Santo, né? Aqui, em Mateus 28:19 e em 2 Coríntios 13:13, um dos muitos textos da Bíblia, mostra que ele é mencionado lado a lado e em pé de igualdade, indicando a mesma natureza e divindade do Espírito. Veja que ele também esteve, está e estará sempre presente na história da criação e da redenção. Lá em Jó 33, versículo 4, diz que ele soprou o Espírito, o fôlego em nós, né, mantém, né?
Então, ele também estava presente na vida de Jesus, na encarnação. O anjo Gabriel disse para Maria, né? O ente que você está vai ser nascido do Espírito Santo. O ente que você engravidará. No batismo, ele estava lá em forma de corpóreo de pomba. No ministério de Cristo, Lucas disse que ele era cheio do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que o levou, né, para ser tentado. Em alguns momentos, ele disse: Pedro Barjonas, isso que você falou, você não falou de si mesmo, mas isso veio da paz do Pai, pelo Espírito Santo, né? Nós sabemos que esse é o caminho. Então, o Espírito Santo estava ali no ministério, tocando, ao lado de Jesus, tocando o coração dos discípulos, das pessoas. E na ressurreição também. A Bíblia também fornece a informação que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo ressuscitam Jesus, né? E estava na capacitação para a missão da igreja. Jesus disse: não se ausente de Jerusalém, até vocês receberem a promessa do meu Pai. E em Atos nós sabemos que esse era o Espírito Santo, nos capacitar para a missão. O Espírito Santo esteve sempre presente na história da redenção, criação, vida, ministério de Jesus e a igreja, né? Olha os textos agora do Espírito e Profecia. Nós temos muitos textos da Bíblia, mas olha o testemunho inspirado de Ellen White. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial. Algumas pessoas não entendem o termo Trindade ou a relação da Trindade, sendo 3 pessoas um só Deus. Às vezes as pessoas confundem o termo Deus como sendo um termo só para uma pessoa, né? Vocês já repararam que a palavra Deus, o termo Deus, ele termina com S, que são palavras, né? Palavras terminadas com S na nossa língua, geralmente são palavras do grupo do plural, né? Então a palavra Deus tanto pode designar um ser quanto vários seres. E a palavra Deus é só um termo, não define quem Deus é, certo? Não define quem Deus é. Então, a palavra Deus poderia muito bem ser trocada por diretoria, por família, entende? Então, a palavra Deus não deve definir a pessoa de Deus, certo? É muito limitado para isso. Nenhuma palavra, nenhum termo pode abranger quem Deus é, quanto mais o Espírito Santo, quanto mais a Trindade. Então, não confunda o termo Deus para limitar a questão da divindade. A divindade é composta de 3 pessoas vivas. E nós cunhamos o termo Trindade, não tem nenhum problema em cunhar o termo quanto a isso. Não é um termo católico. Não foi a Igreja Católica que decidiu colocar o termo Trindade apenas. Muito tempo antes, os pais da Igreja já tinham cunhado esse termo, antes de haver a Igreja Católica, termo Trindade, né? Em nome destes 3 grandes poderes, Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Esse texto ali, o evangelismo, alguns eu já cheguei a ouvir, que alguns, ou é um momento de ensino, tá vendo, pastor? São 3 poderes, ali o Mate fala. Gente, é um absurdo. Antes de falar que esses 3 são poderes, ela, na primeira linha, ela já descreve como pessoas vivas. Quer dizer, quando a gente recebe e aceita a divindade, nós recebemos essa divindade que tem poderes. É assim que tem que ser entendido o texto. E não ficar tirando conclusões precipitadas de um tema, antes dela chamar 2 vezes nesse texto de evangelismo, página 426. As 3 pessoas de divindade de poderes, ela chamou de pessoas vivas. Pessoas vivas, ok? Não vamos confundir. E ela diz que essas pessoas vivas, aquilo que recebe a Cristo, recebe o poder de quê? Para ter uma fé viva e ser batizado. E para viver como um súdito obediente. A palavra poder está linkada a isso. Ao recebimento da fé, a decisão do batismo e a viver em obediência. Ela diz também no livro Testemunho para Ministro, página 287, o mal vinha se acumulando por séculos
e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, olha como Ellen White chama as três pessoas da divindade, pessoas vivas, no livro Evangelismo. No livro Testemunho, ela chama de quê? A pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa. Então, a Bíblia fala dos atributos pessoais, emoções, vontade, né? E sentimentos. E aqui o Espírito Santo diz o Espírito Santo, por meio da profetisa, diz claramente a três pessoas vivas. Ela diz: o mal vinha se acumulando por sexo, só poderia ser restringido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que viria com uma energia não modificada, mas na plenitude do poder divino. Ou seja, essa pessoa viva, essa terceira pessoa da Trindade, que é o fato da posição terceira, da expressão terceira, não quer dizer que ele é menor, mas é um dos três, né? A gente tem que entender assim, que ele é um dos três. Viria com uma energia não modificada, ou seja, é uma pessoa com poder, né, para nos ajudar no processo da salvação e santificação. No livro Desejado por Nações, ela diz que o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma, a comunicação do Espírito e a transmissão da vida de Cristo. Ele reveste com os atributos de Cristo aquele que o recebe. O Espírito Santo, não existe vida espiritual sem o Espírito Santo. Por isso, Ellen White também diz que nós devemos orar mais do Espírito Santo, falar mais do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo não é falado, não é pregado, não é convidado, ela diz a sequidão de alma, ou seja, é uma pessoa que só está existindo, mesmo que seja da parte do povo de Deus. Então, nós temos que entender o testemunho inspirado. São três pessoas vivas com grandes poderes. E o poder do Espírito Santo é trazer vida espiritual na alma, ao nos transmitir a vida de Cristo e nos revestir com os atributos daquele que tanto nos amou, que se entregou por nós, ok? Amados, chegando nessa parte final, ela diz desejar todas as nações também. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Até o estudo da Bíblia, quem nos faz compreender é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a Bíblia se torna um livro comum. Um livro comum. Foi ele que inspirou os patriarcas e profetas e apóstolos para escrever sobre a pessoa de Cristo. Desde Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo está nos trazendo a vida de Cristo e os atributos de Cristo por sua história de interação com a humanidade, por seus mandamentos, né, por suas profecias, pelos evangelhos, pela poesia, de todas as formas. O Espírito Santo tenta, né, nos convencer e converter à pessoa de Jesus. Como a mente humana é difusa, é diversa também, há várias pessoas com várias cosmovisões, mas as cosmovisões se resumem às partes que a Bíblia está dividida: história, poesia, profecia, né? Evangelhos e cartas. Dessas formas é possível tocar os corações. E Deus fala de várias formas, de muitas maneiras, sobre a beleza do caráter de Cristo, né? Então, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pela rede de todo mundo. Não devemos estudar a pessoa e obra de Cristo na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, sem primeiro convidar o Espírito Santo para nos fazer entender. E também nos colocar no caminho do Espírito Santo, ser imerso nele. Porque as coisas, a frase que Paulo fala em Coríntios, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, quer dizer que você não vai entender muito da Bíblia se sua vida não estiver de acordo com a vida com as orientações do Espírito, viu? Não é só uma questão de ter escolaridade para conhecer as coisas da Bíblia, não. Não é só uma questão de saber leitura, de conjugar verbos, de análise sintática, gramatical, de juntar sílabas, palavras, frases. Não é só isso. A Bíblia é diferente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente
Quer dizer que temos que aprender a ler, claro. Mas temos que, para entender o que o Espírito quer nos falar por meio da Bíblia Sagrada, minha vida tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. O exemplo é que Jesus ensinava a palavra. Os judeus não estavam vivendo com o Espírito Santo. Mesmo Jesus, mesmo as profecias, mesmo o cumprimento das profecias, seus olhos se abrindo, a profecia se cumprindo. Eles não conseguiram discernir que Jesus era o Messias inspirado. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Então, você não pode, assim, se condenar dizendo assim, é genético, meu pai era assim, eu vou morrer assim. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária. Embora seu pai possa ter isso, possa ter sido aquilo, sua mãe possa ter sido isso e aquilo, e possa ter passado esses genes para você. Salvação é transformação da natureza. O Espírito Santo tem poder para vencer suas tendências hereditárias e cultivadas para o mal, né? E gravar o próprio Espírito, caráter de Cristo em sua igreja. Enfim, o Espírito Santo quer nos transformar em mais semelhança de Deus. O fato do Espírito ser uma pessoa indica que nosso relacionamento com ele deve ir além do mero formalismo e da religiosidade superficial. Devemos tratá-lo como um amigo íntimo e um conselheiro sábio e um companheiro constante. Quando eu fiz isso em minha vida mudou, gente. O Espírito Santo foi um pai para mim, me levando a palavra de Deus, transformando. Vocês conhecem a minha família, conhecem o meu caráter, conhecem a minha pessoa, e foi maravilhoso, né? Ter me submetido e estar me submetendo à obra do Espírito Santo. Por isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é o que Jesus disse na Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Nós devemos ouvir sua voz, assim como o Espírito Santo falava à igreja apostólica, lá em Atos 13, separai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho separado. Assim devemos estar atentos hoje aos sussurros e impressões que o Espírito deixa em nossa mente. Isso pode acontecer por meio da leitura da Bíblia, na oração, e por uma intuição clara, várias vezes. Como eu já testemunhei para vocês em sermões, várias vezes eu já ouvi o Espírito Santo dizendo, olha, esse aqui que é o caminho. E sempre que eu não ouvi, eu me levei mal. Mas sempre que eu ouvi, eu vivi em paz. Ok? Então o Espírito Santo nos fala pela Bíblia, através da oração, e também nos fala através de momentos de intuição. Tem várias formas do Espírito Santo nos falar. E uma forma bem clara de nos falar é a oração do Pai Nosso. Que oração, irmãos. Eu fiz o sermão da oração do Pai Nosso. Pelo contexto do grande conflito, que lições eu tirei dali? Pai Nosso que está no céu, o Espírito Santo quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Pai, chamá-lo de Pai, Pai Nosso. Santificado seja o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Pedidos para que o Senhor vença, né? O Senhor vença em estado de seu reino aqui na terra. A oração do Pai Nosso é um momento especial, né? Então, outra coisa, nós devemos ser sensíveis aos seus sentimentos. A afirmação de que o Espírito Santo pode ser entristecido é um chamado poderoso à santidade. Santidade é obediência à vontade de Deus. Então, se a gente entristece, como a gente vai... Quando a gente fere uma pessoa que amamos, nós vamos pedir desculpa para ela, mas trabalhar também para nunca mais ferir essa pessoa, porque as pessoas que amamos não devemos ferir nenhuma pessoa. As pessoas que mais nos amam, né? Então, o fato que a gente pode entristecer o Espírito Santo deve ser um chamado poderoso para vivermos em santidade e não mais causar dor ao seu coração, nem derramar lágrima de seus olhos, viu? Nada do que somos ou fazemos passa despercebido aos olhos dele. Isso nos motiva a abandonar o pecado e a cultivar virtudes como paciência,
domínio próprio e amor, buscando viver da maneira que agrada ao Espírito. Certo? Então vamos ouvir a voz do Espírito Santo, mas vamos ser sensíveis, né, ao seu sentimento, discernindo, né, o que ele quer para a gente através da Bíblia e da oração. E vamos permitir sua intercessão em nossas orações. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Isso é verdadeiramente o libertador. Não temos só um intercessor, nós temos dois, Cristo e o Espírito, né? Que maravilha, que o Espírito nos intercede. Eu gosto muito de pensar que daqui até Jesus, o Espírito intercede por nós. E de Jesus até o Pai, oh, que maravilha. Nós temos o caminho perfeito de pessoas perfeitas intercedendo por nós. Muitas vezes não sabemos como orar, o que pedir. A certeza de que o Espírito Santo está presente, traduzir nossos anseios mais profundos e nossas palavras imperfeitas, nos dá confiança e paz em nossa caminhada com Deus. Ou seja, nós devemos abandonar o pecado, cultivar virtudes, não por medo de punição, mas para não ferir a presença do amigo o Espírito Santo que tudo vê. E nós devemos ter confiança em orar, sabendo que mesmo se as palavras não saírem precisas, o Espírito Santo traduzirá nossos anseios profundos em orações perfeitas diante do Pai. Nossa, cada vez que eu estudo sobre a obra do Espírito Santo, meu coração se enternece mais por ele. E isso nos dá liberdade, queridos, para ter confiança e paz, pois nós nunca oramos sozinhos. Sempre o Espírito Santo está orando conosco. Enfim, queridos, Deus abençoe cada um de vocês, a todos nós, né? Que você possa orar, reconhecendo a pessoa do Espírito Santo, sua vida, como ele é importante para você. Peça para desfrutar da sua amizade diariamente, algumas vezes, mas eu deveria fazer mais de você também. Eu oro diretamente para o Espírito Santo, para conversar com ele. Dizer muito obrigado, porque ele não desiste de mim. Obrigado por sua força, obrigado por seu sentimento por mim. Algumas vezes eu faço isso, sozinho com ele. Não oro ao Pai, nem... Muitas vezes eu oro ao Pai, mas praticamente 99,9% oramos ao Pai. Algumas vezes eu oro para Jesus também. Mas quão poucas vezes a gente tem conversado com o Espírito Santo? Quão poucas vezes, né? Vamos cultivar o hábito de também dizer que o amamos, né? Então, escreva. Faça um exercício também de escrever, né? Quais áreas você precisa da ajuda dele para mudar hoje. Para permitir que ele mude hoje a sua personalidade para ser mais semelhante a Jesus e menos semelhante ao mundo, né? Como o Mike falou, eu tenho minha Bíblia. Sempre. Só dá uma licencinha aqui, deixa eu pegar. Eu sempre tenho minha Bíblia, sempre carrego minha Bíblia. Um papelzinho que ora por 5 pessoas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não sei se a luz vai permitir. É antigo isso aqui que a igreja fez. 5 pessoas, né, que a igreja deu há muito tempo. Estão aqui as 5 pessoas que eu sempre oro. Ó. Meu pai, que ainda não está convertido. Meu irmão, que ainda não está convertido, meu irmão mais velho. Eu boto aqui também meu sobrinho, meu sogro, que não está convertido ainda. 2 pessoas dessa lista eu já tirei. Minha mãe, que estava fora da igreja, que eu orava por ela. E meu irmão Marcos Roberto, que vocês conhecem da ADA também, que não é da igreja. Então, que Deus abençoe você. Duas pessoas dessa lista eu tirei e botei outras pessoas. Então, orar faz sentido. E orar é uma ferramenta missionária também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Com certeza, obrigado. Muitíssimo obrigado, Pastor Paulo, por sempre colaborar conosco. Foi uma bênção o nosso primeiro estudo de hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Queridos, nós estamos orando, como o pastor Paulo falou, com propósito, né?
Então, vamos colocar também o nome dos nossos 5 amigos que desejamos dar estudo bíblico, levar ao batismo, fazer parte da nossa comunidade de fé e esperança. Vamos colocar o nome dessas 5 pessoas e vamos investir. Hoje é dia de orar por elas e mandar uma mensagem ou ligar perguntando como estão e dizer que nós estamos orando por elas. Tá bom? Eu vou pedir ao pastor Paulo para fazer uma última oração conosco, mas depois da oração permaneça que o nosso irmão Edson vai fazer essa foto aqui bonita, marcando a presença de todo mundo, tá bom? Querido Deus, muito obrigado pela pessoa do Espírito Santo. E nós queremos, Senhor Deus, nesta oração, dizer quanto o amamos também, como nosso Criador, mantenedor, e também como nosso Salvador, porque Ele que aplica, Senhor Deus, a obra da pessoa de Jesus como Salvador, como sacrifício expiatório e como sumo sacerdote por nós no santuário celestial. Ajude cada irmão a viver imerso no Espírito Santo. Não pedir que o Espírito Santo somente venha, mas que nós possamos estar junto dele. E ele dentro de nós, nos comunicando a vida e os atributos de Cristo, Pai querido. Pois ele disse que sua carne e seu sangue era verdadeira comida e verdadeira bebida, onde sua obra e sacrifício, simbolizado nessa frase, é a solução para o perdão de nossos pecados. E, Senhor Deus, a vida eterna nele, para que possamos cumprir o propósito ao qual nós fomos criados, viver por meio de ti e para ti, ó Pai. Abençoe a Igreja de Monte Castelo, abençoe meu novo distrito, Paragominas, abençoe todas as igrejas que estão buscando, clamando ao Senhor pelo derramamento do Espírito Santo, que é, Senhor Deus, vai ser a capacitação para a gente pregar o Evangelho e o Senhor poder, Pai querido, através do Espírito Santo, colher as almas que vão aceitar esse sacrifício expiatório, a tua pessoa, o teu reino em suas vidas, para nos preparar para a tua grande volta. Senhor, derrama o poder sobre nós para vivermos a tua imagem e semelhança e sermos instrumentos vivos da transformação do Evangelho para outras pessoas. Perdoe todas as vezes que nós, até aqui, Senhor Deus, impedimos a obra do Espírito Santo em nossa vida. Doravante não possamos. E evitemos, com teu poder, Senhor Deus, de não permitir que o Espírito Santo nos transforme. Que nós permitamos essa obra em nós. Abençoe o pastor Marcelo, do Distrito do Monte Castelo. Abençoe a AMA, abençoe a ASPA, enfim. Todas as nossas igrejas que estão reunidas, clamando ao Senhor. Derrama poderosamente teu Santo Espírito hoje em nós. Em Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.